Oi, pessoal, estamos de volta aqui com mais um Talk Fenagra, mais um bate-papo. E hoje é um bate-papo que vai ser muito interessante, principalmente para o pessoal de óleo de soja, de grãos e derivados. E eu estou aqui com o nosso entrevistado hoje, eu queria até agradecer, é o Leandro Leão da Silva. O Leandro, ele é o broker da unidade Soft Oils, broker da Aboissa, um especialista na área que vai falar um pouquinho, contar para gente desse mercado, do momento, que é um momento que a cada dia tem novidades, o Brasil é muito importante nesse mercado e o Leandro vai contar toda a sua experiência aqui para a gente nesse bate-papo. Leandro, prazer, muito obrigado de estar aqui com a gente nesse Talk Fenagra. Bom, Daniel, bom dia a todos. O prazer é meu de estar participando aí de um grande evento, né? Um grande evento aí para o setor do agronegócio. Para quem não me conhece, eu sou Leandro, sou da Boissa, uma das maiores corretoras de commodities da América Latina. Eu fico responsável pela parte do mercado nacional de óleo de soja, atuo nesse mercado há 7 anos e entrei na Boissa como estagiário, em 2 anos aí subindo degrau por degrau e atualmente estou na área comercial. Legal, Leandro. Aproveitar aqui a sua mensagem, mandar um abraço para todos da Boissa, um grande parceiro aqui, não só da Fenagra, como das revistas aqui da Editora Estilo. E também nas entrevistas, já fizemos várias entrevistas e é muito legal ter esse bate-papo constante com vocês. Bom, vamos lá, Leandro. Vamos começar falando um pouquinho do cenário, né, da soja em grãos. Vou fazer algumas perguntas aí do mercado doméstico. E eu queria saber de você, assim, quais são os principais desafios para os produtores de soja, né, no Brasil, agora para a próxima safra? Então, Daniel, em primeiro momento, o principal fator de risco é o clima. O Brasil ele já sofreu, né, em safras anteriores com Laninha. E o grande fator do Laninha e do El Niño é que acaba trazendo seca em excesso ou chuvas em excessos em determinadas regiões produtoras. E isso acaba acarretando num atraso de plantio, o que afeta na umidade do solo, em períodos assim de excesso de calor, acaba atrasando o cronograma da safra. Além disso, acarreta numa perda de produtividade. Então, a gente vê que esse estresse hídrico ele acaba prejudicando o rendimento do grão. E, por último, diria para você que enfrenta também uma grande dificuldade na colheita, né? Porque o impacto na cadeia ele acaba gerando um atraso na cadeia final da soja. Então, tem uma demora para esse escoamento do grão no mercado brasileiro. O Brasil sofre bastante com essa questão da logística, né? Então, esse é um grande desafio aí para o Brasil. Exatamente. E foi um tema importante que você citou da logística, porque o Brasil, um dos grandes gargalos é a infraestrutura e a logística. Se a gente for enumerar, a gente tem diversos problemas com rodovias, que são estradas precárias, o que acaba aumentando o tempo de viagem, acaba aumentando o custo do frete e acaba gerando também impactos na cadeia final, né, como congestionamento nos portos, em períodos assim de pico de safra. A gente tem um monopólio também do transporte rodoviário, que acaba causando uma dependência assim, exaustiva, né, para o transporte modal. E também, né, o que a gente pode citar é o alto custo da produção. O grande impacto para o cenário do grão, pro produtor, né, olhando mais para o produtor, é o aumento dos insumos, dos defensivos agrícolas, dos fertilizantes, o que acaba impactando as margens lá na ponta final. Então, para o ano que vem, o produtor brasileiro ele tem que ficar ligado em três fatores, né? Três drivers principais. Que primeiro, né, é o fator climático, o segundo é o alto custo de produção e o terceiro é o que você citou, a logística e o escoamento do grão. Inclusive, Leandro, na semana passada eu estava num evento na Argentina, em Rosário,
da Saga, né? Que é de óleos e gorduras, né? Aceites e graxas. E conversando com algumas empresas lá do Brasil, eles estavam bem animados, né? Porque agora o Brasil está fazendo. Vai ter um novo porto que vai sair ali pelo Pacífico, que vai cruzar vai ter uma rodovia que vai cruzar o Brasil, que vai até o Peru. E de lá vai sair, vai ter um novo porto, onde o Brasil vai poder exportar bastante para a China, tanto o óleo de soja como a própria soja, né? A China é um grande comprador e vai diminuir bastante o frete, a logística. Acho que eles falaram que, se eu não me engano, 15 dias vai chegar de antecedência, né? Com esse novo. Isso um dado que me estavam me passando na semana passada que vai ser importante. E até aproveitando esse gancho, é te perguntar, né? A China que continua sendo o principal destino da soja brasileira, né? E quais são esses riscos e oportunidades, né? Para depender tanto de um único país, né? Exatamente. A China, ela é um gigante colossal, né, do consumo de soja e, e os derivados, né? A China, ela utiliza hoje o farelo de soja, que é a principal matéria-prima, né, da extração da soja, para a alimentação, para a nutrição animal, né, para a alimentação dos rebanhos. E a gente tem diversos riscos, né, de a gente fazer um monopólio de manter apenas um comprador, né? A gente pode ter também uma vulnera, a gente pode ficar vulnerável com crises econômicas, com a mudança política na China, o que pode afetar da China, né, do governo chinês, ele mudar uma dependência, mudar compras de matéria-prima para uma outra matéria-prima, um outro país. A gente fica dependente muito também do poder de barganha do chinês, porque a China concentrando muito as compras em determinado player, ela acaba fazendo um monopólio. Então, ela tem um grande poder de barganha para poder barganhar preço, para poder baixar muito o preço da matéria-prima. E, por último, a concentração de risco exatamente entra nesse mercado exportador. Porque hoje o Brasil ele é o maior produtor de soja, seguido pelos Estados Unidos. Independentemente das guerras entre China e Estados Unidos que vem acontecendo, né, a questão geopolítica, É, a gente vê a China nesse momento, né, cada vez mais comprando a soja brasileira e deixando a soja americana de lado. Essa dependência da China em focar apenas em um país pode lá na frente acarretar de uma troca, uma mudança política e trazer e deixar aquele país um rombo, né? Então, o Brasil, a grosso modo, poderia ter que abrir novos mercados. com certeza. Ainda com essa história do tarifaço, né? Então, cada vez mais a gente está vendendo mais para a China, né? Acaba sendo. Fica mais ainda na mão de um único comprador, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, Leandro, eu vejo assim, existe um avanço, né, da biotecnologia, né, muito grande na produção de soja, né? Como sementes geneticamente modificadas. Isso, na sua opinião, isso representa uma competitividade ou é um desafio regulatório, né? Então, Daniel, nessa pergunta eu fico em cima do muro, porque eu considero as duas coisas. De fato, é uma vantagem competitiva, porque olhando do lado do produtor, aumenta a produtividade, a resistências a pragas, doenças, herbicidas, torna a colheita mais rentável para o produtor. Além disso, reduz custos de produção, simplifica o manejo da lavoura. Mas pelo marco assim regulatório o que isso está inserido torna o cenário assim um pouco mais complexo, porque embora assim muitos países como a China ela importa soja OGM, né, existem diversas restrições, rotulações referente a esse produto. Então é um desafio, é uma coisa assim a ser desconstruído, porque existe por parte dos compradores uma desconfiança por parte dos consumidores, né? Então acaba influenciando em políticas, acaba influenciando na demanda final. Tá.
Leandro, bom, hoje, né, e cada vez mais, né, nós temos políticas ambientais de sustentabilidade, tanto no Brasil como fora do Brasil, os países importadores, né? E como que isso está, digamos, moldando o futuro da produção de soja? Cara, falar em sustentabilidade é uma coisa crucial para a soja, né? Hoje a gente pode dizer que isso está moldando o futuro da produção. O Brasil, ele enfrenta um grande desafio de equilibrar o crescimento da produção com a conservação ambiental. Então, a gente pode citar alguns pontos, como o Código Florestal, onde os produtores eles têm que manter as suas terras como uma reserva legal de preservação permanente. Além disso, a gente tem a moratória da soja. E foi um compromisso feito lá pelas indústrias de não comercializar áreas desmatadas em 2018 na Amazônia. Embora isso seja uma medida focada em um bioma específico, a gente pode falar que isso se tornou um símbolo de setor de sustentabilidade para um marco, né, para a cadeia como um todo. E a gente tem também sistema de rastreabilidade, cada vez mais o agro ele tem focado muito na sustentabilidade, né, na cadeia rastreada da soja, com diversas certificações. Citando uma né, importante, né, a RPRS, que é uma norma assim, que garante as conformidades e critérios socioambientais. Então, é algo assim muito importante para o setor e vem se consolidando ano a ano. Bom, eu queria falar de novo, voltar, só que agora aprofundar um pouquinho mais essa parte de infraestrutura, logística, do escoamento de safra de soja no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho a tua visão sobre isso. Então, Daniel, é um gargalo hoje para o Brasil, porque a gente, olhando primeiro para a dependência dos fretes rodoviários, a gente enfrenta um grande problema, que é o alto custo do frete. O Brasil ele tem uma dependência grande pelas rodovias, e isso, combinado com outros modais, acaba encarecendo muito o custo final do frete, e principalmente períodos assim de pico de safra. Além disso, a gente tem um congestionamento nos portos. Em pico de safra, a demanda por caminhões é enorme, então acaba causando um congestionamento nas estradas, acaba gerando filas nos portos e acaba gerando um estresse para toda a cadeia. Linkando ainda com esse gargalo no porto, essa fila, essa demora, isso acaba evidenciando que a infraestrutura portuária ela precisa ainda de investimentos. Apesar do Brasil, nos últimos anos, acabou que investiu muito nessa parte, a gente ainda precisa melhorar muito, assim, berços de atracação, sistemas de carregamentos mais eficientes, para a gente conseguir lidar né, com o maior número de navios e acabar por fim, né, resultar em filas menores e diminuir o custo também de estadia. Tá. Bom, Leandro, acho que a gente conversou essa primeira parte aqui do bate-papo, né, sobre a parte da soja em grão, né? E agora eu Perfeito. gostaria de entrar num outro cenário. Agora falar um pouco mais do óleo de soja. Então, fazer perguntas do mercado atual, mercado futuro. E aí eu queria saber, assim, quais são os principais fatores, digamos assim, que estão influenciando os preços do óleo de soja? Então, Daniel, o mercado do óleo, né, do óleo de soja, esse ano a gente precisa citar a produção brasileira, que está na casa ali de aproximadamente 11 milhões. De esmagamento, esse ano aí contabilizou aproximadamente 58 milhões de toneladas. Só que nesse segundo semestre, a gente acaba encontrando aí um grande desafio, né? Porque, especificamente falando aí do crush, né, do esmagamento, as indústrias elas acabam tendo uma grande dificuldade de lidar com o preço, equilibrar né, o preço do farelo e do óleo, porque com maior número de esmagamento, né, aumentando o esmagamento, acaba gerando uma quantidade maior de farelo. O farelo é algo muito importante para a cadeia, só que o Brasil ainda não tem uma grande capacidade de escoamento de um volume em massa, né, um alto volume de farelo de soja.
Nesse segundo semestre, o que a gente viu no mercado foi um aumento exponencial de farelo e acabou pesando muito na conta. Então, o preço do farelo muito baixo e, obrigatoriamente, tendo que levar o preço do óleo de soja lá para cima. Então, para viabilizar a conta de esmagamento, o óleo hoje está pagando a conta. Tá. Agora vamos falar um pouquinho de combustíveis renováveis, biodiesel. Nós estamos agora no momento no B14. Era para estar um pouquinho mais, né? Mas o governo recuou e agora voltou no B14. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado de combustíveis renováveis, de biodiesel, e como afeta o mercado de óleo de soja, tanto no Brasil como fora do Brasil. Falando dos biocombustíveis, né, no Brasil, o óleo de soja ele é a principal matéria-prima usada, né, para a fabricação do biodiesel. O óleo de soja ele representa cerca aí de 74%. E isso é um marco, né, porque o óleo de soja ele é o principal protagonista. Né? Se a gente for falar de uma produção brasileira, a gente está falando de 11 milhões. Então, isso garante uma oferta em larga escala e uma oferta abundante de óleo para fabricação e destinação dessa matéria-prima. E uma coisa também importante, tem que ser mencionada, é a competição entre biodiesel e os alimentos. Porque, de fato, existe uma competição, mas a gente tem que olhar para a cadeia como um todo, porque o biodiesel ele acaba incentivando mais investimentos na indústria do processamento, que aumente a sua capacidade, estimula os investimentos das usinas no mercado brasileiro e agrega valor desde o começo, porque gera mais farelo de soja vai para uma infinidade de coisas, né, como uma das principais é a nutrição animal, e ligado diretamente na alimentação. Então, é uma cadeia como um todo, que ela agrega valor desde a alimentação, a mão de obra, e estimula ainda mais, né, a produção de óleo de soja no Brasil e no mundo. Leandro, vamos falar agora um pouquinho de um tema importante que é a exportação de óleo de soja, né? Queria que você falasse aqui para gente quais são os desafios, quais são as vantagens. Então, Daniel, a exportação de óleo de soja, né? Hoje a gente tem um principal player olhando para a América do Sul, que é a Argentina. A Argentina ela tem uma política, né, que ela prefere ela reter o grão dentro de casa para gerar mais empregos. Ela esmaga o grão e ela é o maior exportador de óleo e de farelo. Diferente do Brasil, onde o Brasil ele tem uma grande sinergia mais para exportar o grão in natura. Grande parte desse grão ele é destinado para a China, né, que é o nosso principal comprador. Esse ano a gente contabiliza aí aproximadamente 106 milhões de toneladas de grãos exportados do Brasil para a China. Né? Só reforça que o Brasil é o grande líder, né, na produção disparada de soja mundial. Se a gente fosse fazer uma conta por cima, e o Brasil ele mudasse um pouco a política, né, de reter mais o grão e industrializar, focando mais na produção interna, biodiesel e alimentação, a gente está falando de uma safra aí de 168 milhões de toneladas nesse ano, de 2024. Se o Brasil ele fosse esmagar toda essa soja, a gente estaria falando de um potencial produtivo aí de 33 milhões de óleo, né, produzido no ano. É algo que seria assim exponencialmente para atender o mercado de sobra, né, do biodiesel, o mercado de alimentação, o mercado da exportação, porque hoje, de fato, não é um foco do Brasil. Esse ano, eu estimo que o Brasil ele vai exportar aproximadamente ali 1,5 milhão de toneladas, podendo ser um pouquinho mais para cima esse número. Só que a exportação ainda ela enfrenta, né, conforme a gente conversou nos tópicos anteriores, o desafio de infraestrutura e o custo também logístico, né, com a modernização dos portos brasileiros. Leandro, a gente sabe que existe uma grande volatilidade no mercado de commodities em geral, né? Isso acaba impactando a cadeia de produção, comercialização de óleo de soja. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, primeiro,
a gente precisa, o produtor, ele precisa olhar para as ferramentas de risco de proteção. É preciso saber se é preciso gerenciar o risco, a trabalhar com possíveis quebras, trabalhar com ferramentas de proteções, olhando também para os estoques. As empresas elas precisam administrar ainda mais de um ano desafiador, com uma taxa Selic atual de 15%. O custo da matéria-prima, o custo financeiro, ele pesa muito na conta. Acaba causando uma diminuição da margem de lucro, acaba trazendo uma rentabilidade menor para o setor. Então, a volatilidade do óleo de soja, olhando para o mercado de uma maneira mais ampla, ela afeta muito diretamente tanto do produtor quanto as principais tradings. Só que, geralmente, as tradings brasileiras, principalmente falando do quarteto, né, A, B, C, D, eles trabalham muito com gerenciamento de risco, eles trabalham muito com hedge, diferente da ponta final, que geralmente trabalha ali muito na especulação, fechar o produto e contar com a volatilidade do mercado. E essa última ponta, ela acaba ficando muito dependente de mudanças políticas, como aconteceu no Brasil, né, do governo diminuir o mandato do diesel e agora, no último semestre, subiu o mandato, coisa que elevou muito a procura pelo óleo de soja e hoje a gente vê preços assim, a patamares irreais. Hoje, se a gente for comparar um óleo de soja base de São Paulo, se aproximando quase a R$ 8, né? Falando de um óleo de soja na casa ali de 7.700 a 7.800 com 12, tipo São Paulo. E fatores também que impulsionam a volatilidade, né, são o que a gente já comentou, né, que é clima, a diversidade climática, a política governamental e também a demanda por combustível, esse é o principal driver, né, com os preços do óleo de soja. Leandro, vamos falar agora um pouquinho de perspectivas dos próximos anos aí do mercado de óleo de soja, mas levando em consideração a questão da transição energética, né, global que nós temos, e também falando um pouquinho de mudanças de hábito de consumo. Então, Daniel, a questão de transição energética é crucial, diretamente ligada à sustentabilidade. É algo que essa combinação, né, de transição energética e de mudanças assim no hábitos do consumo é um elemento que sugere uma alta demanda de complexidade, é uma demanda que ela vai trazer uma maior competitividade para a cadeia dos óleos vegetais de uma forma geral. Falando de um combustível, a gente tem o HVO, que é um diesel renovável que visa, né, matérias-primas de segunda geração. A gente tem o biodiesel, né, que é a matéria-prima principal no Brasil utilizado é o óleo de soja, que, enfim, né, ele vem para diminuir essa dependência, né, do diesel fóssil, né, e vem muito em linha para diminuir essa pegada de carbono, né, essa emissão de gases do efeito estufa. Então, a transição energética é algo crucial para a humanidade. E são medidas assim que cada vez mais, né? O mundo inteiro ela vem implementando e é algo que veio para ficar. A gente também tem a questão da SAF que é outra questão que vai influenciar muito na cadeia dos óleos vegetais. É algo que vem muito em linha da sustentabilidade e algo muito para alavancar essa essa pegada, né? Essa melhoria, né, para todos. E Leandro, na sua opinião, assim, qual é o maior fator de risco? Vou fazer duas perguntas, né? Uma é, qual é o maior fator de risco do agronegócio da soja no Brasil, né? E o que que o Brasil precisa fazer para manter a liderança global na produção de soja? Bom, Daniel, a primeira questão, o grande fator de risco, eu diria que manter apenas uma dependência, né, de um player. O Brasil ele precisa cada vez mais abrir novos mercados. O Brasil, linkado já com a segunda pergunta, é um país assim espetacular, uma potência para o agronegócio. As ferramentas que a gente tem, o nosso clima, o nosso solo. O Brasil hoje ele é um grande potencial para crescer por questão de produtividade,
questão de novas culturas. Então, o Brasil está diretamente ligado com a cadeia de sustentabilidade, com diversas áreas para crescimento global. Então, o Brasil ele tem um solo assim muito fértil, ele tem um grande potencial para crescimento de uma forma geral. Com certeza. Até essa questão desse tarifaço agora que a gente pode tirar até de lição, assim, né? Como é importante abrir outros mercados, novos mercados, né? Para ter uma diversificação, né? Acho que esse é um fator de risco que o Brasil tem que levar em consideração. Agora vamos falar um item importante, que são inovações tecnológicas, né? A gente sabe que nos últimos 10 anos, como mudou isso, né? Quanta tecnologia no mundo e principalmente aí no agronegócio, desde monitoramento por satélite, tem muita inovação tecnológica no agronegócio. Fala um pouquinho que você também, a sua percepção sobre isso. É algo diferencial para os produtores. A tecnologia ela vem muito para somar no campo. Hoje a gente vê diversas tecnologias, drones, acompanhamento como um todo, desde o plantio, do desenvolvimento do florescimento do grão. Então, a tecnologia ela vem muito em linha para somar, né, na cadeia de produção da soja. Eu vejo que a questão da tecnologia ela influencia muito na diminuição de custo e no alto rendimento do grão. Porque isso é algo que antes, né, se a gente for olhar muito lá para trás, o Brasil ele não tinha isso. Hoje a gente consegue mensurar. A tecnologia ela veio muito para ajudar o manejamento e monitorar, né, todas as situações, né, desde o plantio até a colheita da soja. Leandro, agora vamos mudar completamente de assunto. Agora eu vou falar um pouquinho da FENAGRA, que a Boiça teve presente em todas as FENAGRAs, são mais de 20 anos. Para o ano que vem já está tudo confirmado, tudo certinho. Eu queria que falasse um pouquinho da FENAGRA, do stand lá da Boiça. A gente percebe que tem um crescimento muito grande também da procura, né? Dos visitantes na parte de óleo de soja. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a FENAGRA é um dos principais eventos. A Boiça ela está presente aí desde a primeira edição. Né? É, é um, é um grande diferencial assim para o setor do agronegócio. É algo que, desde que eu entrei na Boiça, eu não perco um evento. Acaba, a gente conhece muito, faz muito network na feira, a gente tem diversas palestras de tendências, informativas de mercados. É realmente um driver para o setor do agronegócio, onde todos os players e stakeholders estão envolvidos nesse evento. É algo crucial, importante. Quem realmente não participa, é importante passar para conhecer as empresas, conhecer o setor, as novidades, as tecnologias. Realmente é algo diferencial para o setor. Legal, Leandro. Inclusive, até uma grande novidade para a próxima FENAGRA, que agora vai ter um espaço lá dentro, né, da feira, que vai ser um auditório aberto ali para o expositor. Então, o expositor ele vai agendar uns horários e vai ter um especialista falando de óleo de soja, de nutrição animal, de pet food, do mercado de reciclagem animal. Então, o espaço que o expositor agora tem, essa é uma grande novidade, o pessoal já está sabendo, o pessoal já está procurando a gente aí para fazer o agendamento disso, dessas palestras, digamos assim, dentro da FENAGRA. Leandro, bom, nós estamos chegando aí ao final aqui do nosso bate-papo, mas eu sempre deixo a última pergunta, o último espaço livre. Às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa, você quer falar sobre alguma coisa que faltou, então esse espaço é seu. Bom, Daniel, queria reforçar, queria primeiro agradecer o convite. É muito interessante a gente ter essa troca de informação, falar um pouco dos mercados. O óleo de soja, hoje ele é o principal óleo produzido no Brasil, né? Mas está diretamente relacionado aos outros óleos vegetais, à precificação de outros óleos vegetais.
Então, é muito importante a gente ter essa troca, saber um pouco do mercado, compartilhar conhecimentos, e realmente o que fica aí é a lição, principalmente aí para os espectadores. Acompanha a Boiça, a Fenagra, acompanhe todos aí. Peraí, agora outra vez. Você pode repetir a pergunta, Daniel? Acabei travando. Não, é mais um espaço livre, assim, Leandro, pra você falar passar alguma mensagem, alguma coisa que faltou, não é nenhuma, digamos, pergunta específica, né? É aquilo que você estava falando aí, né? De acompanhar as notícias. A Boíça, né? Coloca muita notícia aí no mercado, com seus especialistas, nas newsletters, site, né? Mídias sociais também, eu acompanho bastante. Acompanhe as notícias, acompanhe as tendências de mercado, Isso, para esse mercado competitivo, né? Que hoje, né? Principalmente olhando para o óleo de soja, é muito importante ter essas informações, estar atualizado, ter parceiros assertivos, e agradecer muito aí o convite e a parceria, Daniel. legal, legal. Obrigado, gente. Ó, não esqueça de acompanhar a gente aqui nas redes sociais, clica aqui para acompanhar tudo em tempo online, em tempo real, né? E agradecer, Leandro, esse bate-papo foi muito legal. É algo que a gente tem que fazer sempre, porque o mundo é muito dinâmico, muita coisa acontece, então as notícias de hoje são bem diferentes daqui a um tempo, então a gente tem que fazer isso mais vezes. Agradecer todo o time aí da Boiça por essa parceria e agradecer vocês também que estão assistindo a gente aqui em mais um Talk Fenagra. Legal, Leandro, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Daniel. Obrigado. Grande abraço. Tá.